Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Mais uma semana e eu quero dar graças a Deus por ela. O Senhor tem nos abençoado, não é isso mesmo? Você reconhece isso, a gratidão do seu coração pelo que o Senhor tem cuidado de você. Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por todo o cuidado do qual nós temos sido alvos, todos nós. O Senhor é fiel, o Senhor cuida daqueles que são teus. E nós, Senhor, reconhecemos que temos sido cuidados pelo Senhor. Por isso, te agradecemos. Queremos, Senhor, também pedir a bênção do Senhor nesse novo estudo que faremos, Senhor, a partir de agora. Que o Senhor nos conceda graça, unção, e que esse estudo seja bênção para todos nós que o estivermos assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Então, gente, hoje nós começamos um novo estudo, sabe? Já que terminamos semana passada o estudo da acuidade matemática de Deus, estudando ali as profecias dadas a Daniel no seu capítulo 9 do seu livro, né? E nós vimos ali um pouco de teologia sistemática. Então, achei por bem, eu creio que sob a direção do Espírito Santo, né, de que fizéssemos um outro estudo, né, de teologia sistemática. Hoje falando sobre a natureza de Deus, a sua essência e atributos. Hoje nós vamos meditar um pouquinho nesse assunto, a da natureza de Deus. Amém? Então, a essência de Deus, ela se refere à sua natureza, né? Sua natureza fundamental, que é a fonte de todos os seus atributos, porque Ele é Deus, né? E Ele é bom. Daí, isso é a sua bondade, né? É a fonte de todos os seus atributos. Então, nosso estudo dessa semana e das outras pela frente, né? Nós começamos agora com os atributos absolutos ou intransitivos de Deus. Onde vamos falar sobre a essência de Deus. E nós temos aqui um quadro que eu fiz, que mostra alguns desses atributos. Né? O primeiro atributo é a espiritualidade. Né? A Bíblia diz que Deus é espírito. Está lá no Evangelho de João, capítulo 4, verso 24. O outro é a infinitude de Deus. Deus é infinito. O terceiro, a perfeição de Deus. Deus também é perfeito. Ele diz, sede santo, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo, sou perfeito. E depois nós temos vida, João 5, 26, e a personalidade. Isso aqui está incluído dentro da espiritualidade de Deus. E dentro da infinitude de Deus, né? Nós temos a autoexistência, né? Isaías 44, 24, 25, a imutabilidade de Deus. Está em Malaquias 3, 6, também em Hebreus capítulo 13, versículo 8, e a unidade de Deus. Né? Todos esses três atributos estão incluídos na infinitude de Deus. E nos atributos da perfeição, nós temos a verdade, é um dos atributos, dentro da perfeição de Deus, né? A essência e os atributos. Verdade, 1 João 5, 20, amor, 1 João 4, 16, e santidade. E nós lemos lá em Levítico, capítulo 20, versículo 26. Algumas características de Deus são absolutas, né? Ou imanentes, é o termo usado.
e outras são vistas como uma manifestação de Deus em relação à sua criação. E são chamadas de relativas ou transitivas. Ou seja, são coisas que mudam, são coisas que são compartilhadas com as criaturas, com o homem, né? Com o ser humano. Deus não tem uma forma humana. É outra coisa que a gente precisa saber. Embora a Bíblia, às vezes, o descreva como um homem. E isso é chamado de antropomorfismo, né? E que se usa formas humanas para se explicar Deus. Por exemplo, a Bíblia vai falar da mão de Deus, o coração de Deus, mas a Bíblia diz que Deus é espírito. Né? Deus também é descrito com características animais. Né? Salmo 94, 91, 4, ou em termos minerais, como Deuteronômio 32, 18. Por isso, a proibição de representar Deus fisicamente. Né? Então, nós vemos então que ele é descrito com características animais. Salmo 91, 4. Né? Lá está escrito, ele o cobrirá com as suas penas. Gente, isso quer dizer que Deus tem pena? Como as aves? Né? E sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Aí é uma imagem de Deus como protetor. Né? A verdade de Deus é proteção e escudo. A verdade de Deus é a sua palavra. Mas ele é como a galinha que protege os seus pintinhos debaixo das suas asas. Mas isso não quer dizer que Deus tem pena nem que tem asa. Não é verdade? Às vezes ele também é descrito em termos minerais, como dissemos antes. Né? Como em Deuteronômio 32, 18. Né? Por isso que Deus proíbe de representá-lo e a qualquer outro ser celestial fisicamente. Né? Deuteronômio 32, 18 está escrito, não se lembraram da rocha que os gerou. Rocha gera alguma coisa? Rocha é um ser inanimado. Né? E se esqueceram do Deus que os fez nascer. Claro, o próprio versículo, não precisamos nem ir dentro do contexto do que está sendo escrito. O próprio versículo se explica que está falando de Deus, que criou ou que gerou todas as coisas. Né? E comparando-lo a uma rocha. Né? No Evangelho também, Jesus compara Deus a uma rocha. Quando ele diz que devemos construir a nossa casa sobre a rocha, e a casa somos nós, plantados, né? Construídos sobre uma rocha firme, não na areia. Os atributos naturais em relação a si mesmo, né, também, que são próprios e somente de Deus. São os outros atributos. Esses são chamados de atributos absolutos ou imanentes. São incomunicáveis. Esses pertencem somente a Deus. Ele não comunica. Né? Porque eles não podem ser doados ou compartilhados. São eles, né? Alguns deles, é claro que poderíamos enumerar muitos, mas um deles é a unidade de Deus. A unidade define Deus, né? Define em Deus que ele é um só, há um só Deus. Né? Tecnicamente se define, há um só Deus, é único, é uno, fora dele não há outro Deus. Mas nele, dentro dele, revela-se a existência coletiva da Trindade. Isso é um enunciado, né, de um dos concílios que foram tratados
durante a vida da igreja, né? Então, revela-se a existência coletiva da Trindade como uma só natureza, um só caráter e o mesmo poder. Deus não se divide, não se perde, não se acrescenta e não se contradiz. E em Romanos 16, 27, o Espírito Santo diz: a este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Eu costumo dizer que Jesus Cristo é o Deus que pode ser visto, né? Porque ninguém nunca viu a Deus. O Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou. O outro atributo é a imutabilidade, né? Que diz Deus é o que é. Ele não muda em sua natureza nem em seu caráter. A natureza de Deus sempre foi, é e será a mesma. E o seu caráter também. Ele é santo, santo, santo. Ele é perfeito. Ele é pronto, definitivo. O outro atributo é o atributo da eternidade, que diz que Deus é eterno. O que quer dizer isso? Isso traz a afirmação de que Deus é eterno, traz a ideia de tempo e além do tempo. Ele transcende o tempo e não está sujeito a esse. Deus está fora do tempo. Ele sempre existiu e sempre existirá. Deus é atemporal. Ou seja, ele está fora do tempo. Nós e todas as coisas criadas estamos presos na temporalidade. Todas as coisas têm um tempo de vida. Todas as coisas surgem e desaparecem. Todas as coisas criadas, tudo aquilo que Deus criou, né? Deus está fora da criação. Ele é eterno. Se você imaginar que tudo que Deus criou está aí na sua casa, né, em cima da sua mesa, por exemplo. Imagina que tudo que está em cima da sua mesa aí é o que Deus criou. Ele está fora, como você está fora da mesa. Né? E é por isso que nós podemos entender que Deus pode ir lá no passado da pessoa. É apenas uma mudança de peças. Deus pode ir lá no futuro. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe, né? Deus já escreveu todas as coisas. Ele pode ir lá no seu passado e curar um trauma na sua vida. Não é verdade? Porque ele está fora do tempo e do espaço, né? Está fora do tempo e do espaço, pois até mesmo espaço foi Deus quem criou. A Bíblia diz de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em Isaías 40, 28, o Espírito Santo diz: será que você não sabe? Nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Esse é o nosso Deus. Deus eterno, Deus santo, o Deus perfeito. Deus que está acima e fora de todas as coisas, que nada o atinge. Mas, apesar disso, um Deus presente, um Deus que está presente aqui, um Deus que está presente aí, um Deus que está em todos os lugares, um Deus que se sujeitou a habitar em nós. Você é o templo do Espírito Santo.
O outro atributo de Deus é a infinitude. E a infinitude diz que Deus é infinito. Deus é infinito. Ele traz a ideia de espaço e da imensidão ilimitada da sua grandeza. É maior que tudo que existe e se pode imaginar. Deus, esse é Deus. Deus é maior do que tudo que existe e que se pode imaginar. O outro atributo é a soberania, né? Soberania de Deus é a prerrogativa de Deus em poder fazer sempre o que Ele decide e o que lhe apraz. Não sendo sujeito a nada. Deus está sujeito a absolutamente nada e coisa alguma, né? E não sendo sujeito a nada. Ainda que nada houvesse, Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Em 2 Crônicas, está escrito: agora vocês pensam que podem resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos filhos de Davi. Meu irmão, minha irmã, nós chegamos assim ao final dessa primeira parte. Nós vamos prosseguir nesse estudo. Tem ainda muita coisa para vermos. Né? Mas não é maravilhoso saber que o Deus, o nosso Deus, aquele que nos fez, que nos criou, que criou todas as coisas que existem, que é infinito, que é soberano, que é grande, que é eterno, que habita nos mais altos céus, que está fora do tempo e do espaço. O tempo e o espaço não pode limitá-lo, dependê-lo. Que esse Deus, que também é um Deus de amor, que nós vamos ver mais para frente, se sujeitou a vir a esse mundo, criado por Ele. O Criador se sujeitando à criatura, isso é humilhante, isso é a maior das humilhações, mas Deus não pestanejou e veio a este mundo na forma humana, Jesus Cristo. E Jesus Cristo viveu uma vida perfeita nesse mundo, por amor de nós. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. E por amor a mim e a você, para perdoar os nossos pecados, para consertar aquilo que foi estragado lá no Jardim do Éden, Ele morreu na cruz para nos salvar. Mas como Ele não tinha pecado, a cruz não pôde detê-lo. Ele ressuscitou o terceiro dia, está vivo, habita em mim, habita em você que crê nele. Ele é o Salvador, Ele é o Senhor. Se você ainda não teve a oportunidade de conhecer esse Deus na pessoa de Jesus Cristo, abra seu coração, receba-o agora, diga: Senhor Jesus, eu sou um pecador, eu preciso de perdão dos meus pecados. Habita em mim, Senhor, e me dá o Espírito Santo. Ele vai habitar em você. Ele vai fazer de você uma nova criatura, uma pessoa totalmente nova. E vai cuidar de você. E vai te dar a vida eterna. Amém? Então que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Todos aqueles amigos, conhecidos, até mesmo desconhecidos, que porventura estejam assistindo esse vídeo agora. Jesus Cristo ama você. Que Deus te abençoe.